Não, eu vou seguir. Né? Primeiro que você tocou no ponto interessante que eu não tinha tocado antes, que é o que aconteceu pós-expulsão. O Náutico foi campeão. Na hora que o Náutico foi campeão, o dano que Giancarlo causou ao Náutico ele é zerado. Isso. E isso interfere diretamente na forma que alguns torcedores do Náutico estão lidando com o jogador. Isso assim é muito claro, tá? Isso é absolutamente claro. Minhoca citou, né, o meu comentário no Twitter. E eu sinceramente achei um comentário até favorável ao Jean Carlos. Sim. E me surpreendi com alguns alvirrubros vindo para o enfrentamento. Porque eu lendo e relendo, eu continuo achando que eu fiz um comentário que, no final das contas, favorece Jean Carlos. Porque se tem alguma coisa para mim que é bem indiscutível naquelas imagens, é o ímpeto violento com que Giancarlo parte para cima de Débora. Isso. O ímpeto é muito violento. Tá? Quantidade de energia que ele está levando para lá, isso, né? A forma, veja só, a velocidade com que ele parte, a revolta dele quando ele é contido, né, que chega, inclusive, a meter a mão na cara de um jogador, né? Isso. Que está passando até muito também. Ele precisa ser punido pelaquela agressão também ao jogador do Retrô. O jogador nem reage, leva a tapa na cara. O jogador está tão preocupado em parar Jean Carlos que o jogador nem se sente agredido por Jean Carlos. Ele, tipo, eu só quero parar esse cara aqui nesse momento. Porque o jogador do Retrô tiveram uma atitude instintiva de defender a árbitra. Porque se fosse um árbitro, eu acho que os caras do Retrô não iam, não. Ia deixar que o pau cantasse, que só beneficiaria o Retrô. Ia ter uns 2, 3 expulsos do Náutico. O cara do Náutico é pra cima tal. Os caras do Retrô foram em defesa de Débora porque enxergaram o mesmo que Débora enxergou. Enxergaram o risco de Jean Carlos fazer algo pior. E às vezes o cara tenta segurar até para proteger o jogador. O jogador de futebol se protege. Isso. A categoria. Não acabe sua carreira. Exatamente. Porque se Giancarlo empurra. Empurra Débora, a carreira dele estava seriamente ameaçada. Se ele empurra Débora. Basta a gente ver a repercussão que o caso tomou dessa forma. Né? Isso. Se ele tivesse feito algo pior, certamente haveria pressão para que fosse uma punição exemplar. Veja só, exatamente. Poderia, não só, Celso, pela punição, o pós-punição dele ia ser aquilo. Estou trazendo um cara que empurrou a árbitra. Isso. A carreira dele estaria sob sério risco. E ele ficou muito perto, no fio. Na sequência da minha thread, eu digo isso. Ele ficou na linha tênue, no fio de não poder ser perdoado, ou até ser perdoado, mas o perdão não ajudar na reinserção dele no coisa. Mas ele não excedeu o fio. Uhum. Por que ele não excedeu o fio? Porque ele partiu sem a intenção de exceder? Não sei. Acho difícil, mas ele não diz que não. Eu acho que ele não tem a menor condição hoje de dizer se naquela hora ele ia fazer ou não. Parece bem claro que ele estava bem controlável. Mas seja por um freio natural dele, seja por aquele empurrão que Débora deu. Porque meio que acordou ele. Né? O empurrão dela, veio quão perto eu cheguei dela para ela precisar me empurrar. E em relação aos movimentos de braço, eu acho que o movimento do braço esquerdo dele é realmente explicando o que ele está fazendo. Mas esse movimento ele é posterior. O primeiro, ele dá uma levantadinha na mão direita, que Débora faz isso. Pode rever o vídeo. Fazendo um gesto como se estivesse já empurrando ele, né? Os maiores defensores do que Giancarlo fez, do torcedor do Náutico, ele diz, não, ele estava querendo mostrar. Com a esquerda, eu concordo plenamente. O tempo todo, eu acho que ele estava querendo dizer o que fez. Mas quando ele está correndo, logo no início da corrida, ele levanta o braço direito, Débora faz isso. E ele abaixa. Eu acho que ali ele teve ele levanta e baixa o braço direito. Eu acho que ali ele deu o freio. E ele ter tido o freio é importante. Porra! A gente tá falando do futuro da carreira dele, eu acho. Exatamente. E mesmo assim, o cara pensou e teve o freio que não poderia fazer aquilo jamais. Então ele não pode também ser punido como se tivesse batido. Como se ele tivesse tentado. Porque assim, eu estava lendo a matéria sobre ele pegar 180 dias
tentativa de agressão. Eu estava até discutindo com Camila, né, que é da Globo, trabalhou aqui, eu encontrei Camila hoje à noite, no termo tentativa de agressão. Eu acho que houve ímpeto de agressão, mas eu não acho que houve tentativa de agressão. Porque eu acho que tentativa de agressão seria assim, ele deu um murro e errou. Né? Uhum. Ele foi dar o chute e caiu. Alguém segurou o braço dele. Alguém segurou no braço. Uhum. E ela acha que não, por exemplo, ela acha que dá para encarar aquela corrida como uma tentativa que, se ele não fosse contido, poderia ter. Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que ele despertou, na hora que ele levanta o braço, ela faz isso. Tá? Agora, ela se sentiu ameaçada. Sim, sem dúvida. A diferença entre o ímpeto e a tentativa, eu acho que é onde o julgamento vai acontecer. Eu acho que é onde o julgamento no tribunal vai acontecer. Eu acho que vai ser aberto o julgamento. Eu acho que ele vai ser denunciado. Até porque a gente já debateu outros casos, a gente sabe o poder de uma súmula. Uhum. Tá? E além da súmula, Débora passou a dar entrevistas sobre o tema, né, dizendo que se sentiu ameaçada. E, veja só, ela não precisa dizer que se sentiu ameaçada. Débora fez isso. Mostra que ela se sentiu ameaçada. Ela se sentiu ameaçada. Eu falei do gestual. O gestual é muito claro. E ele levantou o braço direito. Mas ele abaixou o braço direito. Tá? Ele não tentou não houve nenhuma tentativa de golpe nela. Não houve nenhuma tentativa de golpe. Também acho que não. Não houve. Mas houve um ímpeto violento. Mas houve um ímpeto que foi parado, seja no primeiro estalo dele, seja no empurrão dela, e o empurrão dela permite que a turma chegue, seja pela turma que chegou. Tá? Eu acho que Jean Carlos ele não vai conseguir, né? Sua defesa não vai conseguir tirar parte do que aconteceu. Mas também não acho que ele deve ficar marcado como um cara que um agressor ou nada parecido. Eu acho que não aconteceu isso. Também não pode dar Se parou, se refletiu, se acordou, se desistiu, a punição tem que ir até onde ele foi. Tá? Acho que o principal aí é como ele vai lidar com o caso a partir de agora. E assim, eu nem acho que... E aí, Celso, eu nem acho que ele está mentindo quando ele pega o microfone para dizer que não pensou, porque ele ali era uma outra pessoa. Uhum. O cara estava possuído de raiva ali, ninguém segurava o cara, pô. Mas era ele, né? Mas era ele. Sim, mas eu tô dizendo, ele agora, talvez ele esteja falando para ele mesmo que ele... Esse estado colérico não é atenuante, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que eu acho que ele não está mentindo, é que nem ele sabe o que ele pensou naquela hora. E que ele pode estar se auto-enganando dizendo que não pensou em bater. Não, eu acho que ele pode estar sendo genuíno, dizer que não quis agredir, qualquer coisa do tipo. O que a gente está dizendo? Houve um movimento, né? Há um movimento, ele parte para cima, tem uma sequência de fatos ali que, para mim, denota um ímpeto de violência, de agressão. Um ímpeto total. O debate é onde termina o ímpeto e vai a tentativa, já que a agressão não houve, né? Concordo. Mas deixa eu ouvir também o maestro a respeito desse caso. Maestro, como você viu essa situação e o que é que você acha disso tudo, companheiro? A minha linha, ela é muito próxima da de Fred, assim, até para não ter que falar tudo. Nem tenho conversado com o Fred, deixar bem claro, não tenho nem conversado com o Fred, nem com ninguém sobre isso ainda, dessa forma, mas ouvindo o que o Fred falou, eu trato dessa forma muito próxima. Primeiro, já pegando desse final, não houve agressão. Agora, o cenário, ele precisa ser ir para a justiça desportiva, como está indo, enfim, não sei nem se vai ficar na justiça desportiva, mas a gente está falando de esporte aqui. Porque o relato da súmula, por muitas vezes, a gente vê um relato canalha. Nesse caso, tirando um ou outro, assim, que pode ser um defensor do jogador em qualquer situação, tirando esse perfil vai existir sempre, a gente está falando, tipo, faz parte do fanatismo, mesmo no mau sentido, mas ninguém viu a súmula, eu li a súmula. Ninguém leu a súmula e falou, ela está mentindo, ela está exagerando, ela carregou na tinta. Porque por muitas vezes acontece. Muitas vezes já tem até... Os caras mentem. Tem muito árbitro assim que, pelo amor de Deus. Mas não foi o caso.
e é por isso que a minha concordância com o Fred, porque o relato dela não é apenas um relato, ela é a continuidade de um gesto, ela teve um gesto de defesa. Débora, ela não apenas relatou que ela se sentiu ameaçada. Naquele ato, ela se sentiu ameaçada. Ela tentou, ela fez um gesto de defesa porque ela se sentiu ameaçada ali. E Jean Carlos, porque como ele usa os dois braços no lance, não sou perito nem nada, mas a minha impressão também é essa. Eu acho que com o esquerdo, ele realmente parece que ele está querendo mostrar o movimento que ele fez quando ele acertou Yuri Bigode. Embora ele estivesse errado, porque ele acertou feio, não sei o que ele estava querendo dizer. Não, pô, eu fiz aqui, tá. Não sei exatamente o que ele estava querendo dizer, porque ele fez um movimento para ser expulso, mas ele estava querendo dizer que ele fez alguma coisa que não foi. E o braço direito, eu não tenho como cravar o que ele ia fazer, mas ao mesmo tempo, ali já é uma ação completamente sem propósito, porque ele já estava naquela reação completamente intempestiva e levantando o braço, então assim. Ainda bem que não aconteceu, sobretudo para a vítima, sempre a vida. Ainda bem que não aconteceu para Débora, que antes da carreira de Jean Carlos, poderia ser a agressão de Débora. A carreira de Jean Carlos seria uma consequência, mas o primeiro ato seria a pessoa agredida. Então, pela ordem, ainda bem que Débora não foi agredida, ainda bem que Jean Carlos não colocou a sua carreira, esse carimbo na sua carreira, como tem aquele eu não gosto nem de falar disso não, mas aquele menino que era do esporte. Aquele ali, a carreira daquele cara nunca vai ser. Aquele carimbo ali é uma tatuagem Juninho, na carreira do cara. Eu não gosto de falar, eu sei quem é, eu não estou dizendo que eu não sei quem é. Desculpa, eu achei que você não estava lembrando, desculpa. Não gosto de falar. Mas, assim, tem uma tatuagem na carreira dele com aquilo, outros jogadores passam por isso, e Jean Carlos ficou isso aqui, pelo menos pareceu na televisão que ele ficou isso aqui, de fazer a mesma coisa. E aí seria aquela relação como tem todo mundo. Para jogar num time como o Náutico, um clube de tradição, um clube que joga a Série B, um clube que paga 100 mil, a notícia aqui fala que paga 100 mil reais, ou seja, um clube que paga o maior salário do clube, não ia ser a coisa mais fácil do mundo, você ter esse carinho na sua carreira. Então, primeiro, Débora não ter sido agredida, e no caso de Jean Carlos, ele não ter estragado a carreira dele. Agora, se isso vai ser a punição, antes do cara falar, mas fulano de tal, há 2 anos vocês não falaram, não sei o que, meu irmão, veja só. Basicamente, todo tipo de coisa que acontece no futebol, você pode justificar que você em algum momento não falou de algo que aconteceu no passado. E eu acho que quando você dá uma apelada dessa, né, nessa forma específica, meio que você reconhece o ato, você só quer que tá vendo, mas tem uma coisa que foi parecida, mas assim, não foram iguais. E não houve nada parecido, né, Não houve, exatamente. Não houve. Posso até dizer que foi parecido, mas não foi dessa forma. Até porque as próprias vítimas não sentiram, não teve nenhum movimento de defesa. Jean Carlos já pediu desculpa, veja só. Ele pediu desculpa, pô. Ele poderia dizer, sinceramente, veja só, tá tendo um grande equívoco aí, me desculpe. Ela errou, eu fui para cima reclamar como teria sido qualquer árbitro, um homem, tal. Ele pediu desculpa. Então, acho que se o próprio reconhece que errou, porra, não precisa o cara passar o dia inteiro dizendo que ele não errou, né? O próprio jogador já pediu desculpa, foi muito importante, inclusive. Jean Carlos ele parece ter esse perfil, tá? Que, por exemplo, que é o que o ex do esporte não tem, que era uma figura completamente parecia sem equilíbrio. Jean Carlos parece, assim, a resposta dele, o pedido de desculpa dele imediato foi muito importante. Ele não tem histórico de ser um jogador violento, por exemplo. Ele foi muito importante nesse ponto. Misturar esse caso, outra questão, misturar esse caso com o nível técnico que você ouvinte, você, qualquer um da mesa aqui, acha que Débora Cecília tem como árbitra de futebol, não faz o menor sentido. Ela se você considera ela fraca, ela seria, no mínimo, fraca como quase todos os árbitros de Pernambuco. Certo? Ela não seria uma exceção. Se você considera que ela é uma árbitra muito fraca, beleza. Ela não é, ela é no nível de todos os outros. Mas a diferença é que ela não é homem, ela é uma mulher. E foi a primeira vez na final do Campeonato Pernambucano, teve uma árbitra no jogo decisivo. Essa é a diferença. Então, você, assim, botar a qualidade técnica dela para fazer qualquer coisa, nem acho que as pessoas tenham feito, mas assim, se justificar, o cara tá a árbitra fala, veja só. Ela seria, no mínimo, no nível de todos os outros. Então, isso é irrelevante.
A expulsão foi inquestionável, na verdade, não precisava do VAR, como o Celso falou. É a minha visão também. A expulsão poderia ter sido direto. Na hora que vai pro VAR, assim, o cara ele ficou descontrolado. E vendo o lance depois, mesmo que ele Jean Carlos, tenha plena convicção de que a intenção dele, estou falando ainda durante o jogo, nem sobre a questão dela, que o lance do jogo era simplesmente se desvencilhar do marcador e o braço acabou indo mais forte, o gatilho do movimento acabou sendo uma coisa que ele só queria soltar. Mesmo que ele imagine isso tudo, na hora que ele tiver acesso, eu acho que ele já teve, ele tiver acesso ao vídeo, ele não tem como dizer que aquilo não é para vermelho. Não tem. Não creio que ele vai olhar e dizer, olha para mim, deram vermelho por isso, ele não conseguiria. Então, assim, naquele momento ele pode ter achado que estava sendo um grande injustiçado, porque era o craque do time sendo expulso com 16, 17 minutos de jogo. A última vez que eu acho que tinha acontecido isso em Pernambuco tinha sido em 93, com o Washington, que era o artilheiro do Campeonato Pernambucano. Na época do Campeonato Pernambucano tinha 2 turnos. Santa ganhou um, Náutico ganhou outro. O Washington, ele foi o artilheiro do Campeonato Pernambucano, com mais de 20 gols, jogando só o segundo turno. Ele foi contratado no segundo turno, mas ele foi tão bem que ele foi artilheiro só com o segundo turno e foi expulso. Deu um carrinho violentíssimo, acho que em Surubim, que é comentarista, e foi expulso. Então, acho que é a última vez que tinha tido um destaque, e bem expulso, assim como o Jean Carlos foi bem expulso. E o Santa também foi campeão, assim como o Náutico foi campeão, mesmo sem o seu craque, o Santa também foi campeão pernambucano. Enfim, mas voltando a essa questão, o meu ponto central parte, nesse caso, sobre o que Débora achou. Assim, antes de defender o que Jean Carlos alega, no outro caso, que para a justiça pode até não ser determinante, não sei nem como é, meu conhecimento de direito não chega até esse ponto, não. Mas, nesse caso, é simplesmente uma pessoa que teve um movimento de defesa e não foi... Ela não simulou a defesa para fazer teatro, ela simulou a defesa porque tinha um atleta, um cara que é forte, em direção dela, descontrolado, depois de levar um vermelho, ninguém aqui é inocente para achar que não, esse cara vai ficar parado. Eu acho que todo mundo, sendo homem ou mulher, naquela situação, você faria um movimento de defesa. Porque eu acho que você poderia até não levar uma porrada de Jean Carlos, como não aconteceu, frisando. Mas seria natural que qualquer pessoa naquela posição de Débora se defendesse. Eu teria feito um movimento de defesa. Acho que a diferença seria Daronco. Acho que ele não ia para trás. Ele pode... Veja, é que tá. Eu acho que talvez ele fosse para cima de Daronco. Daronco sendo muito mais forte que ele. Eu acho que ele poderia. É só achômetro, tá? Não tem. Sim, e assim, todo mundo aqui nesse caso, sim. É um achômetro, porque todo mundo fala Daronco que é o árbitro mais forte, porque todos os outros tem os árbitros gordinhos, tem os árbitros com mais idade, alguns com 40 anos e tal, e Daronco é meio completamente fora desse padrão, né? É um cara que é mais forte do que... é um cara que tirando o Hulk, ele o cara talvez mais próximo dele é Hulk. Hulk, pô, o cara que chama Hulk. Então, e todos os outros são muito fisicamente, para até ter uma habilidade de faixa preta ou alguma coisa, mas só no MUC, todos os outros 10 mil jogadores de futebol do Brasil são mais fracos que o Daronco. Então, tirando o Daronco como exceção, todos os outros árbitros teriam feito um movimento de defesa. Porque a média do árbitro de futebol é ser fisicamente mais fraco do que um jogador de futebol. Acho que isso é... E eu acho que até um cara... eu falei brincando, mas esse movimento de se proteger é quase instintivo, né? Se você vê um cara indo para cima, você vai se posicionar de alguma forma, se preparar para reagir, né? Acho que E aí, Celso, o Cássio chegou a citar essa campanha, porque detalhe, importantíssimo, você trouxe um ponto e eu puxei esse ponto, que é o resultado do jogo. Mas se o resultado do jogo fosse outro, eu não sei como seria Jean Carlos para os torcedores do Náutico. Tá? Porque basta ver em que linha estava eu acho que isso do Náutico quando ele foi expulso. Isso é verdade. Eu ia falar nesse ponto que eu acabei não concluí, mas vou passar para frente, porque era basicamente o que eu ia falar. Assim, eu ia citar, inclusive, para você ter o Washington. É óbvio que o Washington seria um vilão se o Santa Cruz tivesse sido vice-campeão, por mais que ele fosse artilheiro do campeonato. E se o Náutico, precisando fazer o gol, o craque do seu time é expulso desse jeito, ainda termina... Tem essa confusão com a árbitra, e de repente você termina vice-campeão, pelo amor de Deus, eu acho que a situação dele interna estaria muito complicada.
E aí, nessa linha, né, quanto mais se debate o caso, quanto mais o caso ganha repercussão nacional, mais torcedores do Náutico vão adotando uma linha, né, de não aconteceu nada, proteção, porque vai surgindo o risco. Só surge aquela notícia que todo mundo já deveria saber, que punições em dias, punição por tempo, ela é cumprida no brasileiro, punição por jogos não. E aí começa a surgir aquele bloco que a citou, né, comparando, olha essa imagem, botam as imagens. Eu recebi um print, assim, que é uma das coisas mais asquerosas que eu recebi, porque é tudo sempre envolvendo o esporte, né? Você faz a ligação com o rival, que a imprensa não fala quando é o rival, sem nenhum lance assim, que nem passasse perto, mas o print é pior ainda, porque é uma cena do jogador do esporte correndo para falar com a árbitra, que está andando em direção deles, veja como o gestual também é diferente, eles estão discutindo normal de jogo, e depois tem uma cena com a polícia, assim, a árbitra precisou cercar, a polícia precisou cercar a árbitra. Meu irmão, que é uma bandeirinha. A bandeirinha está do lado de vários jogadores do esporte, com os do Brusque no meio, e os policiais estão ao redor. Porque é tão maluco que aquela bandeira deu um gol pro esporte. Aquela bandeira, os caras dizem que não sabem nem o print que estão dando. A bandeira deu um gol pro esporte. E aí depois foi para lá, foi para cá, aquela discussão é toda porque veio uma informação dizendo que Túlio... Quem era aquele atacante horrível que meteu a mão na... O cara que meteu, não lembro nem quem era o jogador. Um cara que fez o gol com a mão. Não era Túlio, mas sei lá quem era. Foi aquela queda pro Brusque, eu não sei quem era, não. Não, você nem que tá falando aí. Porque os caras do Náutico estão mostrando print de Sport e Brusque. Aquela confusão que teve no final do gol anulado, que o Sport fez o gol e a assistente daquele jogo deu o gol para o Sport, e aí depois vem uma interferência dizendo que não foi gol, e aí é aquela confusão. A polícia está ali, não está por ameaça a condição física da assistente, para tentar que o jogo recomece. Porque o Brusque não quis recomeçar o jogo, e depois o Sport não quis recomeçar o jogo, e ninguém queria recomeçar o jogo, porque deram gol, depois não deu gol, depois deu gol de novo, depois não deu gol de novo. Foi aquela partida que o árbitro deu gol, aí parou, aí correu para falar com o auxiliar, aí correu para dar o gol de novo, aí depois desistiu e não deu gol. Então não teve nada de... É uma relação muito, muito maluca. Acho que as coisas têm que ser analisadas como elas são. Tá? E repito, assim, Fred, me surpreendi. Não foram muitos não, tá? Foram pouquíssimos torcedores do Náutico. Pouquíssimos. Que apareceram achando que a minha opinião escrita no Twitter é contra o jogador. Porque eu achei que foi pró-Jean Carlos. Totalmente. Você vê que, por exemplo, Mariana Dourado aqui, ela vai contra a minha opinião. Quando eu falo que tenho dúvida se pode ser enquadrado como tentativa de agressão. Para mim, existe ímpeto de agressão, mas na hora que ele levanta e ele desiste, eu não vejo como tentativa. Eu não vi nenhum golpe sendo dado, né? É porque agora, a gente também coação, claro que ninguém aqui é expert em direito esportivo, eu não sei exatamente o que se considera tentativa. Eu estou falando da minha visão leiga em relação à legislação, entendeu? Não me parece. Celso, e aí, Celso, é bom deixar claro, não é que vai ser assim, se tivesse tido a agressão era mais fácil. Ou se Jean Carlos só chegasse lá e não fizesse nenhum movimento com o braço, também seria muito fácil da gente falar. Aí é que tá, ele faz um gesto com o braço, que aí é onde vai gerar um debate. Né? Exatamente. Que é a justiça que vai gerar. Que aí, exatamente, aí a gente vai ter ainda o tipo da punição, se vai ter punição e qual o tipo de punição, uma pena mais branda, uma pena mais rigorosa. Então, e tudo isso... eu vejo algumas pessoas aqui no chat... Isso. Eu vejo algumas pessoas dizendo, não, ele se arrependeu. Claro que ele merece uma segunda chance. Ele veja só, é o que eu falo. Ele bateu no fio. O fio dá um outro cenário para o que aconteceu. Tanto que a gente está debatendo. Se ele tivesse agredido ela, minha gente, pelo amor de Deus. Acabou. Teve um treinador que deu um burro. Foi uma cabeçada no campeonato capixaba. Né? Acho que foi 2 anos de suspensão. Né? Acho que foram 2 anos a punição. Exato. Então, assim, se ele tivesse agredido, pelo amor de Deus, ele poderia estar preso. Sim. Se ele tivesse agredido a árbitra, ele poderia estar preso. Ele não agrediu o árbitro. Veja só, provavelmente ele poderia ser detido ali mesmo no campo. Isso, porque aquele zagueiro do Botafogo foi no jogo contra o Náutico uma vez. Ele não agrediu. Isso aí é ponto
indiscutível, não teve agressão. O que a justiça vai julgar é do ímpeto à tentativa. Aí são termos que não somos nós aqui que vamos dizer. Agora, o que também é indiscutível é indiscutível que Débora teve medo dele. Exato. É indiscutível. Exato. Perfeito. É indiscutível.